tecnologia, sobre inovação, transformação digital. E abraçar o futuro com soluções inovadoras. Um momento para pensar sobre o futuro. Perspectivas para o ano e entender um pouquinho como é que o empresário de compras está vendo, quais são as dúvidas. Um evento em que você tem contato com novas ideias e ao mesmo tempo com pessoas que querem promover a mudança que a gente já está vivendo nos dias de hoje, principalmente na área de procurement. Quando começou toda essa crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise. O nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. A dream is something that starts small. It begins at the bottom of your heart and fascinates your brain till it conquers you. A dream is nothing, and yet it is all the dedication, the sleepless nights, the maniacal research, and the limitless passion with which you nurture it till it becomes everything. And when you make a dream come true, it feels so light and powerful that it takes your breath away. Because we work with the same matter that dreams are made of. Ducati Superleggera V4, dedicated to all dreamers. Olá, pessoal do LinkedIn, bem-vindo todos a mais uma transmissão ao vivo exclusiva aqui na plataforma. Sou o Thiago Alves, CEO da Regus no Brasil, membro do Procurement Club, e hoje eu tenho o prazer aqui de estar trazendo um tema que todos vocês pediram e a gente conseguiu organizar para trazer duas pessoas, duas queridas, que vão falar bastante aqui sobre o futuro do mercado de agronegócio no Brasil. Queria dar boas-vindas às nossas painelistas de hoje, querida Kellen Severo. Kellen, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, com a Vanessa e com toda a nossa audiência. Muito obrigado você e também boas-vindas para a querida amiga Vanessa Sabione. Vanessa, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Só tira do mudo, Van. Aí. Pronto, um prazer estar aqui com vocês. Agradecida, Kellen, Thiago. Estamos juntos. Muito bom. Pessoal, antes da gente começar, deixa eu fazer aqui o dever de casa, pedindo para todo mundo que está assistindo a nossa live, mais uma vez, muito importante, comentar de onde está assistindo, a cidade, o bairro, que lugar do Brasil ou desse mundão vocês estão assistindo a nossa live, para a gente poder interagir aqui com vocês. E também lembrar que a qualquer momento, se vocês quiserem, comentem o seu ponto de vista
mandem perguntas, né? Interajam. Essa é uma live, a gente está efetivamente conversando com essas duas feras ao vivo para poder estar respondendo as dúvidas de vocês e as perguntas, né? Aproveitar já para mandar um abraço a todo mundo que está conectando. Lembrar vocês de compartilharem a live, né? Quanto mais pessoas puderem assistir a live, quer marcar um amigo aqui nos comentários, coloca um @, marca um amigo, é bem bacana, né? Então alguém que trabalha aí ou que está na cadeia do agronegócio, com certeza vai se beneficiar bastante do que a gente vai discutir aqui hoje. Deixa eu aproveitar para agradecer todos que ajudaram a gente a divulgar essa live de hoje. Então, agradecendo de coração, né, a Kelly, o Canal Rural, pelo divulgamento, a Vanessa e ao Agro Mulher. Ela vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre o Agro Mulher daqui a pouquinho. Agradecer a todo mundo da Regos Space, os clientes e colaboradores que estão assistindo, sempre conectados nas nossas lives. Essa live é uma co-realização entre o Procurement Club, a Regos e a Level Group. Então, agradecer o Procurement Club, abraço Marina e o pessoal da Level lá, Fernandão e Maza. E também agradecer a Patrícia Long, lá do Vale, que está divulgando a nossa live hoje para o empresariado ali da região do Vale de São Paulo. Patrícia, um grande abraço. Então é isso aí, pessoal. A qualquer momento, se precisar, também coloque seus pontos de vista no comentário, se for alguma pergunta a qual você domine, né? A gente vai estar interagindo bastante e está trazendo aqui informações para vocês. Eu queria iniciar falando um pouquinho aqui, a gente vai falar do futuro do agronegócio, mas com certeza contextualizar vocês. Por que veio esse tema do agronegócio aqui, né? Tem tanta live sobre transformação digital, digitalização dos negócios, e é o futuro do emprego, é o futuro do trabalho, é isso, e a gente, em alguma live, eu não me lembro qual aqui, a gente falou, cara, a gente precisava trazer para o LinkedIn um conteúdo que talvez a gente não explore tanto, e aí todo mundo foi unânime em dizer agronegócio. Vamos trazer o agronegócio para o LinkedIn. É uma ferramenta que ainda é um oceano azul para esse mercado e faz todo o sentido, né, gente? O agronegócio ano passado foi 21,1% do nosso PIB, né? Então, pra vocês terem uma ideia da importância, 1/5 do PIB brasileiro está girando em torno do agronegócio. Foi um PIB que cresceu 3,81% em 2019 e, por incrível que pareça, alguns setores durante essa pandemia, durante a crise a qual vivemos, continuam crescendo. E para comentar sobre isso, eu vou primeiro pedir que a Kellen dê o ponto de vista dela. Deixa eu só ler a bio da Kellen rapidinho. A Kellen Severo, ela é jornalista especializada em economia e agronegócios. Hoje ela é âncora e editora-chefe do jornal Mercado e Companhia no Canal Rural. Né? Ela é pós-graduada em economia pela FIP e USP, estudou direito do agronegócio na INSPER e economia comportamental na FIA. Né? Ela já foi colunista de finanças e carreira no Jornal Zero Hora, articulista na revista Agroanálises, né, da Agro São Paulo, e premiada 6 vezes pelo trabalho que desenvolve como jornalista no setor agro. Kellen, parabéns pela trajetória. Queria iniciar, então, com você, colocando seu ponto de vista sobre o momento atual e como que está esse mercado na sua visão. Muito bacana, obrigada, Thiago, mais uma vez pela oportunidade. O que está acontecendo hoje no agro, né? A gente naturalmente vê que o setor foi impactado pela pandemia, assim como os demais setores da economia, só que menos impactado. Por quê? Primeiro porque é um setor essencial, a gente está falando da produção de alimentos, e é um setor que trabalha com produção. Então, mesmo que o PIB da economia brasileira vá recuar em 2020, com expectativas que já superam 4%, 5%, até 6% de recuo esperado para esse ano, o PIB da agropecuária, que é diferente do PIB do agronegócio, o PIB da agropecuária vai crescer em 2020. E por quê? PIB é produção, e o Brasil vai ter uma safra recorde de grãos, está fechando o ano de 2020 com uma safra recorde, soja mais uma vez com recorde, vem aí uma grande segunda safra de milho, então a produção vai bem e ela puxa para cima o PIB da agropecuária. Além disso, nesse momento de pandemia, cresceram as preocupações com o risco econômico ao redor do mundo. Aqui no país, o risco político também estava bastante acentuado, e estes fatores acabaram levando o dólar para um dos mais altos patamares da história, uma taxa de câmbio que se aproximou até de R$6. Isso significa que um setor exportador como o agronegócio é um setor que é favorecido por este dólar mais alto. Por quê? Porque a formação do preço em real por saca ao produtor rural brasileiro acaba ganhando esse input positivo. Isso aconteceu, Thiago e Vanessa e todos que nos assistem, para commodities agrícolas, por exemplo, a soja, que é a principal commodity agrícola do Brasil,
foi até 117, 118 reais por saca nos portos, o que é o preço mais alto já visto na história. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia de preço médio, 80 reais, até é o que a gente estava vendo ultimamente, chegou a 118 reais. O mesmo aconteceu com o preço do milho, que subiu, o preço do café subiu, o preço em real por saca ao produtor. O preço do arroz e do feijão também subiu, por outro fator que daí não tão ligado à exportação, mas ligado à preocupação do consumidor brasileiro lá no início da pandemia, com uma eventual escassez de alimento. Todo mundo correu para o supermercado e tentou estocar produtos básicos, como arroz e feijão. E esse fator de demanda, somado no caso do arroz também a uma exportação aquecida, levaram os preços para outro patamar. Resumidamente, Tiago, o que eu quero te dizer é que o setor do agronegócio é um dos mais dinâmicos da economia brasileira, que está sim sendo afetado pela pandemia, mas a agropecuária, puxado pela produção, pelo fator câmbio, deve encerrar este ano com um crescimento superior a 2,5%. E eu destaco que essa pandemia, com tudo de desafiador que ela tem trazido para a humanidade, para o agro brasileiro, ela pode gerar um saldo ainda positivo, seja pelo preço pago pelos produtos, seja pela imagem de confiança que o Brasil está registrando nos mercados globais. Porque, veja, no momento de pandemia, enquanto todos estão preocupados com a economia, com o mercado de trabalho, com a própria sobrevivência, a alimentação nunca foi uma preocupação do brasileiro aqui. Nenhum brasileiro viu faltar produto na gôndola do supermercado. A logística brasileira funcionou de uma maneira extremamente eficiente. É que de barriga cheia, às vezes a gente esquece, né, que o alimento está farto e que está na nossa mesa. Então o agronegócio brasileiro está saindo mais fortalecido desta pandemia, seja pela eficiência na logística, seja pela produção e preço para algumas cadeias. Ótimo ponto, obrigado aí pelos comentários iniciais, Kellen. Agora deixa eu jogar para a Vanessa, deixa eu ler a bio da Vanessa primeiro, aqui vai apresentar formalmente a Vanessa, ela que é engenheira agrônoma, mestre fitopatologista, falei certo, ó, pela UFV, ela que é CEO da Agromulher, a maior rede de mulheres do agronegócio brasileiro, e agroinfluencer, né? Ela vai explicar direito para a gente aqui a terminologia, ela que é autoridade em liderança feminina e marketing dentro do agronegócio, tá? Então, além de várias outras experiências aqui, que ela vai falar um pouquinho para vocês, mas eu queria começar perguntando para a Vanessa, como é que você vê o profissional do agrobusiness nesse momento, né? Tendo essa rede de contatos e tudo mais, como é que eles estão passando por isso? É uma indústria que provavelmente, como a Kellen disse, não parou por completo, né? A gente viu a parada social dos escritórios, das empresas, etc e tal, mas como a própria Kellen disse, não faltou comida no supermercado, não parou a distribuição, então o agronegócio não parou. Mas como é que o profissional está se sentindo nesse momento e a sua visão também aí para o pessoal, por favor? Sim, pergunta muito boa. Eu vejo dois cenários, né? Dentro do agro e fora do agro, que é quem está querendo entrar no agronegócio, porque quem está fora não está vendo muitas oportunidades de negócios e, como a Kellen mesmo disse, né, um setor que não parou, né, foi afetado de uma forma relativa, mas todo mundo quer entrar no agronegócio, é o que muitos profissionais, empresas, executivos me buscam hoje, né, como entrar nesse mercado, como acessar esse mercado. E está todo mundo muito ansioso, né, quem está dentro do agro está ansioso porque estão tendo demissões, estão tendo muitas mudanças, tanto os diretores, gestores, como quem está na ponta, né, os representantes aí de venda nas empresas. Então, se a gente pensar como um cenário, né, antes, dentro e fora da porteira, gigantesco, com inúmeras atuações, né, produções, agropecuária, super extenso, né, é algo que a gente tem, assim, muita coisa ainda para fazer, mas a gente está vivendo um momento intenso de transformação digital. Então, agora é a hora da gente se inovar, né, de se reinventar, de passar por todas as transformações possíveis, né, dentro da carreira, de planejamento, para conseguir passar por toda essa transição agora, né, que a gente está totalmente focado no online, para, pelo menos na minha parte de negócios aqui, para quem está atuando, né, nesse mercado. Até as empresas que fazem atendimento aos clientes, né, aos produtores rurais, que é o grande foco aí do mercado em si, quando vai negociar, estão focando no online, né? Então, por mais que a gente sabe que o offline vai voltar, mas isso foi uma mudança que veio e vai ficar, né? Nunca mais será o mesmo, né? E que a gente estava precisando, porque não que o agro seja lento no digital,
Mas quando a gente fala de tecnologia, já existe, mas quando a gente vai falar de digitalização de comunicação, ela ainda é um pouco lenta nesse cenário, né? E agora essa pandemia só favoreceu, né? De todas as formas. Muito obrigado pelas considerações iniciais, Van. Super concordo, acho que a digitalização vai chegar pesada no agro, a gente vai falar mais sobre isso aqui na frente. Queria lembrar a todos que estão conectados à nossa live agora de responder uma enquete rápida que eu vou fazer aqui, né? O quanto do seu negócio envolve o agronegócio, né? Você trabalha na cadeia do agronegócio 100% ou não? Forneço para essa cadeia parte do meu faturamento, X%? Queria conhecer aqui um pouquinho, depois a gente vai estar falando, né, para a gente entender aqui dentro do nosso público como é que é esse impacto. Já começamos a receber pergunta do querido Egídio de Oliveira aqui, que é diretor de Supply Chain e trabalha no Procurement Club também. A pergunta dele é para Kellen: como é que o agronegócio pode se aproveitar dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China? Bacana, obrigada, Egídio, pela pergunta. É bem importante a gente começar olhando para um passado recente para entender o efeito dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China. À medida que as duas potências econômicas começaram a se taxar entre si, o agronegócio brasileiro foi um dos grandes favorecidos, porque parte da demanda chinesa que iria para os Estados Unidos se deslocou para o Brasil. Isso melhorou o preço por saca, por exemplo, de soja em 2018, em 2019. E aí, em 2020, a gente começou, vocês lembram, com aquele acordo comercial entre Estados Unidos e China, o chamado acordo de fase 1, onde houve uma expectativa de que ao longo desse ano Estados Unidos ia vender mais para a China. E as interrogações se davam para saber de que forma isso afetaria o mercado brasileiro de commodities agrícolas. O fato é que a China continua a comprar muito do Brasil, por ser um país bastante pragmático. Inclusive, lá naquela fase 1 do acordo comercial, o Liu He, que representava a China, deixou muito claro que a China vai observar o mercado, ou seja, quem estiver mais competitivo oferecendo o produto naquele momento vai ser contemplado e vai ter essas compras lá da China. O fato é que isso aconteceu nos últimos meses, a China ainda demandando bastante produtos do Brasil, também para a formação de estoques, à medida que o Brasil se tornou o centro, né, epicentro da Covid-19 na América Latina, cresceram especulações sobre eventuais problemas nos portos para levar essa soja, por exemplo, para a China. Objetivamente, Egídio, à medida que Estados Unidos e China aumentem a tensão entre si, dadas as últimas declarações do presidente Donald Trump, que inclusive chama de vírus chinês, o vírus da Covid, né, a doença, o novo coronavírus, isso indica para a gente que há uma crescente tensão entre os dois países. O que vai acontecer para o futuro vai depender muito do resultado da eleição dos Estados Unidos, que acontece ainda nesse ano. A depender de quem for o novo presidente dos Estados Unidos, a gente pode ter uma expectativa de aumento da tensão entre China e Estados Unidos ou diminuição. E como isso afeta o Brasil, do ponto de vista de agronegócio, mercado global, Estados Unidos e Brasil são concorrentes, eles disputam a mesma fatia de mercado, por exemplo, da China. Se a China briga com os Estados Unidos, parte dessa demanda se desloca adicionalmente para o Brasil, gerando um potencial incremento de demanda. Quanto maior a demanda, a gente tem uma expectativa de maiores preços. Qual é o outro ponto que a gente pode analisar nesse mesmo aspecto? Esse é um ponto micro, que a gente está falando de agronegócio num setor específico, impactando algumas commodities específicas, como soja e também mercado de carnes e assim por diante. O outro aspecto, enquanto China e Estados Unidos brigam, é um eventual enfraquecimento da economia global, né? Porque a gente já viu que no passado, quanto maiores eram as tensões em relação à guerra comercial, maiores eram as preocupações em relação ao efeito disso no ritmo de crescimento da economia. E um dos fatores colaterais lá no passado que ajudou a fortalecer o câmbio foi justamente essa disputa entre os dois países. Ou seja, enquanto eles brigarem, no curto prazo, pode ser uma oportunidade para o Brasil, no médio prazo pode ser um risco do ponto de vista de uma macroeconomia. É isso, Egídio. Muito bom, completíssima resposta da Kellen aqui. Depois dessa, o Egídio com certeza já pode pegar, Egídio, fazer todas as previsões em cima dessa pergunta. Pessoal, já estão mandando bastante pergunta, está começando a fazer algumas triagens aqui. Uma pergunta para a Vanessa, você falou de transformação digital no agro. Fiquei sabendo que a primeira AgroMeeting foi um sucesso de público, né? Reunião virtual para esse mercado. Queria que você falasse um pouquinho da AgroMeeting e falasse do papel da mulher no agro. Já vieram várias perguntas aqui de qual que é a participação da mulher dentro do agrobusiness.
Sim. O Agro Digital Meeting, a gente fez essa estratégia, esse evento, esse lançamento, porque veio a pandemia, a quarentena, e todos os nossos processos aqui, eles foram atingidos, né, como todo mundo, e a gente teve que se reinventar. De que forma? Vamos trazer agora as principais autoridades do mercado, especialistas e os executivos, para falar o que está acontecendo diante dessa situação, cada um na sua área, né? E foi muito importante a gente escutar o presidente da Embrapa, que é o Celso Moretti, o Marcos Fava Neves, que é o consultor, é presidente da Marca Strate, escutar a Tereza Vendramini, que é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira, falamos do cooperativismo, enfim, a gente teve um overview, né, um 360 sobre todo o agronegócio frente à situação durante e o pós. Bom, o papel das mulheres na sociedade o ambiente do agro sempre foi predominantemente masculino, né? A gente sabe disso quando vai nos eventos, principalmente, a gente só encontra homem. Mas que nos últimos 3 anos a mulher tem sido muito vista e lembrada nesse ambiente. Mas por que estamos falando e se comunicando com as mulheres? Primeiro que mulher é diferente de homem, né? O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. E a mulher, apesar dela ela sempre ser atuante no agro, ela nunca foi tão vista e lembrada quanto agora. Nunca foi tão valorizada. As mulheres, elas compram, elas vendem, elas negociam, elas fazem negócio, elas produzem, elas fazem gestão, elas empreendem, né? Elas são profissionais no mercado. Então, segundo dados aí do IBGE de 2017, 30% das mulheres atuam em cargos de gestão, administração, RH no agronegócio. Isso tem uma representatividade de quase 150 bilhões de dólares, né, no PIB nacional. E você vai pegar as mulheres também dentro das corporações. O agronegócio emprega quase 20 milhões de profissionais, e grande maioria são mulheres, né, em diversas áreas aí, e que têm se destacado cada vez mais na área comercial também. Então, as mulheres, elas estão por toda parte. Quando a gente fala de mulher para mulher, a gente está se comunicando de uma forma eficiente com o nicho, né? Que assunto que interessa as mulheres? O que elas querem falar? Onde elas querem estar? O que é importante para elas? Eu consigo, de fato, voltar todo esse pensamento aí para as mulheres, de valorização, de reconhecimento, de integração, e também vamos pensar nas fortalezas que elas têm, que as colocam em posição de destaque, né? Principalmente na transferência digital do agronegócio. A mulher, ela fala mais do que o homem, né? Eu brinco que quando eu chego em casa, meu pai já está dormindo e minha mãe está dando conta de tudo, né? Tem até um livro que fala que a mulher fala não sei quantas mil palavras a mais do que a mulher, é muito comunicativa, ela compartilha informação. As mulheres, elas formam grupos, né? Uma ideia sozinha, ela é fraca, mas quando uma ideia está em um grupo, ela é fortalecida, né? Ela é disseminada. As mulheres, elas têm um perfil de gestão que é ancestral. O homem saía para caçar e a mulher fazia o quê? Cuidava da aldeia, da casa, do filho, do marido, da roupa, do periquito, do papagaio, dá conta de tudo, né? Então, esse perfil de gestão de multipotencialidades. A mulher é mãe, né? As mães que estão aí no campo, as esposas, né? A mulher, ela tem um perfil que contribui muito para a sucessão familiar, que hoje é uma pauta extremamente importante no agronegócio, porque muitas mulheres estão tendo perfil de assumir, né, os negócios da família. O agro é um ambiente familiar, né? Tem muitos grupos de famílias, de pessoas trabalhando juntos. E a mulher também é mais sensível, ela é mais empática, né? A mulher, ela consegue ter um olhar diferente, né? Que homem aí que nunca escutou a mulher que deu um BO aí, falou, nossa, se eu tivesse escutado a minha mulher, né, não teria falido, não teria tido um problema, não teria acontecido isso, né? Então, quando a gente pensa nesse formato, né, de uma sociedade mais integrada e mais fortalecida, a gente precisa falar de mulher em um ambiente que sempre foi predominantemente masculino, em que elas são extremamente importantes para promover toda essa integração e disrupção e serem muito mais valorizadas, né? Porque sempre existiram, sempre contribuíram e nunca foram tão valorizadas quanto agora. E olha que bacana, pessoal. Estava dando, enquanto a Vanessa falava, dei uma olhada aqui no site do AgroMulher, já são 46 mil seguidores no site, né? Então, o pessoal do agronegócio montando essa rede de networking forte, digital, que mostra essa adoção do agronegócio. É um negócio que é tão comum nas empresas, no mercado corporativo, que essa questão de evento, de networking, e que o agronegócio, talvez, pela característica, né, ficasse talvez em segundo plano, não necessariamente porque as pessoas não participavam, até mais porque fazer uma reunião, etc. A gente está falando de negócios, muitas vezes, que vão de um estado ao outro, né? Não é fácil nem reunir
a sua equipe. E falando de um estado ao outro, veio uma pergunta super bacana aqui do Danilo. Ele pergunta o seguinte, Kellen, eu acho que você pode responder essa. Como é que você vê grandes operadoras de telefonia e de tecnologia aumentando cobertura? A gente está com o 5G batendo na porta aí daqui a pouco, e hoje a gente ainda tem déficit muito grande de tecnologia no agro, quando o assunto é 4G, 3G, né? E isso ajudaria muito com que esses negócios pudessem implementar tecnologias, inteligência artificial, uma cadeia de fornecedores mais inteligente, se ela pudesse ter a tecnologia na mão que hoje ainda não chega. Como é que é a visão de vocês sobre isso? Obrigada, Danilo, pela pergunta. De fato, um dos grandes desafios do agro é a conectividade. Quando a gente mora no eixo Rio-São Paulo, ou quando a gente tem acesso quase que o dia inteiro a uma internet que funciona, a gente nem sequer se dá conta que o Brasil é um país enorme e que o agronegócio majoritariamente acontece no interior do Brasil, em novas fronteiras agrícolas, onde a infraestrutura ainda precisa ser desenvolvida. O ponto é, nós ainda temos uma séria questão envolvendo problemas de conectividade, e isso nós não estamos falando apenas de regiões que são novas fronteiras agrícolas ou que ainda estão se desenvolvendo. Nós estamos falando, por exemplo, de Mato Grosso, que é o maior estado produtor de grãos do país, que produz muita riqueza, em que tem um dos melhores IDHs em várias regiões. Dependendo da localidade que você estiver, a internet não funciona nem na área urbana. Isso é um desafio, por quê? À medida que o agronegócio se moderniza, e aqui vamos fazer um parênteses, né? A pandemia, ela acelera a digitalização, a inovação tecnológica, mas eu quero lembrar que o agro é um dos setores mais modernos da economia brasileira. Em cada máquina agrícola que a gente vê no campo, tem milhões de novas tecnologias empregadas ali, tem milhões em investimento. O que ainda precisa ser melhorado é o que a gente chama de fluência tecnológica. É quando você consegue acessar a totalidade das ferramentas que aquele produto está gerando. Agora, sobre conectividade, o segmento privado já entendeu que existe aí um filão importante, gerar uma condição, uma infraestrutura para que o agro possa desfrutar de todo o potencial da tecnologia que ele está pagando porque isso acontece hoje. Paga-se milhões em novas tecnologias, só que, infelizmente, o acesso ao resultado dessa nova tecnologia é limitado por problemas de conectividade. O ponto é que, além de operadoras, a gente vê também agtechs apresentando ideias e novas oportunidades para conectar ainda mais o campo. É um baita tema e tem um grande espaço para empresas que quiserem prosperar nesse segmento, eu acredito. Muito bom, ótimo. Eu vou aproveitar, Kellen, que você já está quente, vou encomendar a próxima pergunta aqui, ó. Pergunta do Marcos Walter, ele fala o seguinte, quando o mercado mundial voltar ativa, né, e voltar a consumir nos níveis que consumia no passado, você acha que o mercado brasileiro de agronegócio vai ter condição de atender a demanda externa, que provavelmente vai ser mais alta, sem prejudicar o mercado interno? Super bacana essa pergunta, Marcos. Sabe por quê? Porque essa dicotomia não existe hoje. Nós temos um agro que produz em abundância. Nós tivemos uma safra recorde. Eu vou te dar um dado, por exemplo, de milho. A gente está começando a colher a segunda safra de milho no Brasil. O milho era uma cultura chamada de secundária, né? Ela perdia em protagonismo, por exemplo, para a soja. O que acontece é que a eficiência no campo aumentou tanto que a gente melhorou em produtividade, a gente empregou tecnologia e hoje a segunda safra do milho vai produzir cerca de 70 milhões de toneladas, para trazer um número arredondado. O nosso consumo interno, agora para falar só da segunda safra, deve ficar em torno de 30 milhões. Quer dizer que a partir do segundo semestre, agora, a gente tem um excedente para exportar ao redor de 30 milhões de toneladas, ou seja, suprimos a nossa demanda interna e ainda exportamos. A gente está falando de mercado é competição, oferta e demanda. Claro que o setor de carne, de proteína animal aqui sente, porque o mercado externo entendeu que o agro tem um produto de qualidade e é competitivo, ainda mais com a taxa de câmbio atual. Então vem buscar o nosso produto aqui. A exportação concorre com o mercado doméstico, por exemplo, proteína animal. Setores de proteína estão pagando mais caro pelo milho, porque está sendo disputado. O ponto que eu quero deixar claro é que não estou apenas me referindo a commodities agrícolas. A gente aumentou demais a nossa exportação bovina para a China, exportação de proteína animal para o mundo, e a gente não viu
faltar carne na nossa prateleira, certo? Ou seja, o Brasil tem um dinamismo suficiente para atender o mercado doméstico, para atender a exportação, sem nenhum risco de faltar alimento na mesa do brasileiro, ou pior ainda, que o brasileiro seja prejudicado tendo que pagar muito mais caro pelo alimento. A gente tem aqui no Brasil um dos alimentos mais baratos do mundo. É a fartura trazido por um agro que é muito competente. Muito bom, olha, as meninas estão com as a resposta está tão completa que não está dando chance de eu ter réplica hoje, pessoal, na pergunta. Mas eu queria lembrar todos que estão na live de comentar o seu ponto de vista também, marcar aquele seu amigo que trabalha com agronegócio, ou que fornece para esse setor, ou mesmo que é interessado no setor, para vir assistir essa live, compartilhar a live também, comentar de onde você está assistindo, é muito importante. Lembrando que essa live, no final, ela fica disponível, né, para sempre, é um conteúdo que está sendo criado hoje no LinkedIn e que depois a gente vai estar traduzindo essa live em Libras e subindo ela para o YouTube com mais acessibilidade também no mercado de negócios, tá? Tem uma pergunta aqui para você, Vanessa, que eu acho que você vai conseguir corroborar bastante aqui com o ponto. Quais são as qualificações necessárias para o profissional de agro? O que ele está se reinventando durante essa pandemia? Onde você vê que estão os principais déficits e onde estão as principais oportunidades de desenvolvimento do profissional voltado para o agrobusiness? Na verdade, o profissional que está no agro, ele é bem capacitado, né? Graduado, tem pós-graduação, em faculdades aí muito bem renomadas, né? Mas, para mim, o grande gargalo, a grande dor desse profissional é o desenvolvimento pessoal, né, que é o que a gente não aprende nas universidades, em um curso, né, que é o autoconhecimento, é você ter um planejamento de vida, é você pensar no tempo de construção de uma carreira, né, as pessoas estão querendo chegar a patamares, a níveis executivos em um tempo muito curto, né, não esperam passar pelas experiências para ir galgando e fazendo a carreira, né, que é o tempo certo. Se você pega grandes profissionais do agro aí de peso, que estão nas multinacionais, diretores, CEOs e até gerentes, né, com mais de 20 anos de carreira, são eles que a gente deve escutar para ver como que foi essa trajetória e a importância de entender o tempo, né? Porque o mercado do agro funciona de safras, né? De ano a ano, e a gente precisa deixar o nosso legado a cada safra que passa, a cada ano que passa, e você ter esse aprendizado, né? Que é um aprendizado muito técnico, mas também um aprendizado muito de negócio, mercadológico. Então, eu acredito que o profissional ele tem que estar muito antenado, tem que ter um perfil empreendedor, né? Ele tem que saber atuar em diferentes facetas aí, tanto no comercial, quanto no marketing, quanto administrativo, ter essa visão, né, o overview macro, né, atuar especificamente no seu desenvolvimento pessoal. Agora, um gap muito grande que eu vejo no mercado são as empresas de recrutamento e os departamentos de recurso humano, que focam em profissionais prontos, né, a maioria das empresas, assim como já vieram me procurar para prospectar novos talentos, elas vão direto em profissionais que já estão empregados, que já têm o perfil completo, ou seja, esse profissional ele está pronto para a vaga que eu tenho. A empresa nunca tem aquele pensamento de encontrar um perfil com soft skills, habilidades aí de liderança, empatia, perfil empreendedor, a pessoa que aprende rápido para poder treinar e colocar num cargo, mas sim ela quer um profissional 100% pronto. Isso é muito difícil, né? Tem tantos profissionais aí no mercado de trabalho, inclusive mulheres, né, que às vezes é de mulher ainda para entrar nesse mercado, que estão aí aptas a buscar, inovar, empreender, crescer, fazer diferença, né? Mas aí vem a ansiedade, né, que é uma coisa que a gente tem que estar gerindo aí, liderando dentro das empresas, né? Então, eu tenho visto que dentro das empresas tem esse gap, né, do foco em profissionais prontos e também no perfil dos gestores, que ainda falta desenvolver também a liderança, né, de querer, de fato, gerir, ensinar, estar no lado a lado, estar junto, né, ali persistindo. E os profissionais buscando sempre por esse desenvolvimento pessoal, que é algo que ainda não está inserido, né, na veia ali do profissional. Tem uma bagagem técnica maravilhosa, mas às vezes não sabe fazer a gestão de um gestor, não sabe como planejar uma carreira, não sabe como se desenvolver melhor, né, dentro de todo esse sistema do agronegócio aí que é gigantesco, né, que a gente pode atuar em diferentes áreas, às vezes até se perde, né, então exige muito autoconhecimento e muita experienciação também. Muito bom, uma ótima resposta. O André Gurgel mandou uma pergunta interessante para as duas. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da produção sustentável.
o quanto é mito e o quanto é fato de que para promover o crescimento de produção de commodities agrícolas e de criação de gado, por exemplo, se precisa avançar cada vez mais em áreas de matas e florestas. Ou seja, ele traz aqui um tabu gigantesco para a gente discutir, que é, né, o agronegócio, a sustentabilidade, principalmente do lado, né, da agropecuária também. Você quer começar, Kellen? Eu fico muito feliz quando a gente recebe esse tipo de perguntas, porque é uma oportunidade de clarificar algumas questões, né? Eu sempre chamo a atenção sobre a necessidade da gente distinguir o sinal do ruído. O sinal que eu gostaria de dividir com vocês sobre este assunto é que a agropecuária brasileira hoje é uma das mais competitivas do mundo. E vocês que vivem no ambiente dos negócios sabem o quão agressivo ele é. Isso significa que o Brasil está incluído em um mercado muito competitivo no cenário global, e ele é eficiente e, naturalmente, ele vai ser alvo de ataques e outras acusações eventuais para tentar que aquilo, de certa forma, possa até manchar a reputação do país, a ponto de que o país perca parte de um mercado conquistado para abrir mercados para outro concorrente. Esse é um pano de fundo de um mercado altamente competitivo, que é o mercado global do agronegócio. E o sinal qual é? O sinal é que o agro é, sim, um dos agronegócios mais sustentáveis do planeta. A gente tem cerca de 7% do nosso território utilizado, por exemplo, com lavouras. O restante do território é mata nativa e outras áreas de preservação. Em outras regiões do mundo, como, por exemplo, a Europa, não dá nem para comparar. É mais de 50% do território já tomado, Estados Unidos, ou seja, nós temos uma das mais eficientes áreas de preservação e produção convivendo harmonicamente. O problema é que o agronegócio não comunica muito eficientemente essa sua vantagem competitiva. Pelo contrário, o que aparece no jornalismo internacional são as queimadas da Amazônia. E isso fomenta uma imagem de um país que devasta e que não preserva. O Código Florestal brasileiro é um dos mais rigorosos do mundo e a pecuária precisa produzir com sustentabilidade. Não porque o produtor rural ou o agricultor pecuarista, seja quem for, seja muito bonzinho e queira apenas preservar e não queira produzir e ser eficiente, porque não são coisas antagônicas. Simplesmente porque quem manda é o mercado. E mais do que nunca, o mercado supera, inclusive, regulamentações e legislações. Isso significa dizer o quê? Se a carne brasileira não for certificada, se a carne brasileira não tiver comprovação, certificação, regulamentação de que ela não está sendo produzida em áreas de desmatamento florestal, em áreas que não respeitem os critérios básicos de sustentabilidade, ela é uma carne que não é nem comercializada por grandes multis. Existem todos os protocolos para garantir ao consumidor a origem daquele alimento. Então, muito oportuna essa pergunta, porque nos dá a oportunidade de separar o mito da verdade. E só para adicionar mais um item aqui, a gente tem ouvido muito ao longo do tempo que é o pum do boi que gera poluição no mundo, né? Pois é, agora durante a pandemia, a poluição, os níveis desceram radicalmente. Exato. E o boizinho continuou lá, levando a sua vida do mesmo jeito. Acho bom, às vezes, a gente parar, refletir e separar o ruído do sinal. Tem muito ruído nesse momento tentando macular um pouco da imagem de um agro que é bastante competitivo e que, se nós brasileiros tivermos mais consciência disso, a gente pode colaborar disseminando informações verdadeiras no mundo que está tomado por fake news, né? Com certeza. Quer complementar, Vanessa, um pouquinho para te ajudar aí com o plano? Tem uma pergunta aqui do Augusto Borleith, que ele pergunta se cresce o interesse na obtenção de selos de sustentabilidade, como da Rainforest Alliance Certified para agricultura sustentável. Aliás, quero mandar um abraço para a minha amiga Amália Sachs, né, que é a CEO da Beef Passion, que é carne sustentável. Eu entrevistei ela lá pela Forbes, bem bacana. Queria mandar um abraço aqui para ela. Vanessa? Complementando a resposta da Kellen, depois falando um pouco dos selos de certificação, né? Falando como profissional do agro, uma engenheira agrônoma, meu posicionamento mais técnico, a sustentabilidade é a gente usar os recursos de uma forma mais organizada, pensando que eles podem ficar escassos ao longo do tempo, né? E quando a gente fala de sustentabilidade hoje no agro, eu gosto de citar duas frentes aí que eu acho extremamente importantes, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, que é você poder utilizar toda a sua área, de todos os recursos, né, que você pode otimizar a produção durante todo o ano, né?
Então, você tem a lavoura safra o ano todo, né, com o nosso clima e as tecnologias. A questão também da pecuária, né, que a gente sabe que é um cenário que vem crescendo muito e que é extremamente importante no nosso país. E a floresta, né, várias culturas aí consideradas como a cacauicultura, a seringueira, a eucalipto, né, que além de contribuir tanto para o reflorestamento, são culturas de produção que traz também rentabilidade para o seu lavoura, ou seja, você tem todo um sistema integrado que te traz várias frentes ali de produção e de faturamento para que o seu negócio, né, que a gente está falando que quem é produtor é um empreendedor, é um negócio, tenha cada vez mais aí lucro e rentabilidade, né, que esse é um gargalo também devido à questão de planejamento, enfim, várias técnicas. E uma outra frente que eu gosto de enfatizar muito é o uso de produtos biológicos ou produtos naturais, que vem crescendo muito, né, não porque eu sou fitopatologista e trabalhei quase 8 anos com pesquisa na área de controle biológico, que eu vou bater nessa tecla, mas pensando que esses produtos, eles trazem inúmeros benefícios que têm uma sustentabilidade a longo prazo gigantesca no cenário do agro. Primeiro, que é que quando você intercala esse produto com o uso de produtos químicos, né, que não tem como ficar sem usar, você aumenta a eficiência desses produtos e impede que eles tenham uma quebra de resistência ao longo do tempo. Né, isso é muito interessante, porque a gente sabe o tanto que demora aí de 10 a 20 anos para você colocar uma molécula no mercado para combater uma doença que às vezes tem uma quebra de resistência porque o produtor ele não está tendo a consciência de usar a rotação do produto biológico, ele vem com uma luva. E também ao longo do tempo, você usando o produto biológico, ele vai controlando o nível aí de infestação das pragas e doenças ao longo do tempo, ou seja, considerando aí 2, 3, 4, 5, 6 anos o tempo aumentando, você vai ter um nível de infestação menor e vai ter pragas e doenças abaixo do nível de dano econômico, né? Então, eu gosto sempre de frisar essas duas pautas. E quando a gente fala de selo de certificação, com certeza é o que vem crescendo. Primeiro porque agrega valor a um produto, né? Se você tem um produto certificado com o selo garantindo o que foi usado, o que não foi usado, a procedência, de onde que veio, e agora também com os códigos, né, o QR Code aí, que dá para saber tudo desse produto, o que foi aplicado, o que não foi, com certeza o consumidor, ele vai investir. Ele sabe o que ele está comendo, ele sabe o que ele está comprando, e ele preconiza por isso, né? Quem tem acesso à informação, né, vai nessa linha. E também para garantir que produtos estejam sendo colocados no mercado dentro daquela especificação que está sendo vendido, né? Porque a gente sabe hoje que a questão da produção tem muitos gargalos aí, né? Tem um pequeno produtor que às vezes, né, não tem informação necessária, não tem a consciência daquele produto, e quando a gente vem com essa certificação, traz essa informação, a gente está garantindo que produtos de mais qualidade cheguem até a mesa das pessoas. Muito bom, a resposta mais técnica que as duas, impossível. Agora é o momento que eu vou fazer as duas tirarem a bola de cristal para a gente falar de futuro aqui. Tá, queria começar, na verdade, Alexandre Menezio aqui mandando um abraço para você, falando que te admira e parabeniza seu trabalho, eu te acompanho desde muito tempo, mais de 20 anos, e sabe do esforço que você faz de defender bons empresários, produtores rurais brasileiros, então um abraço aí, tá acompanhando a nossa live. Pergunta número 1, Agrotech, para onde a gente vai caminhar com startups do agro? Super bacana, é uma aceleração de um movimento que já estava começando ainda, um pouco timidamente, mas uma das grandes mudanças que a pandemia gera no agro é a forma de negociar. Um estudo recente da McKinsey apontou que as próximas 2 safras vão ter um aumento superior a 40%, se eu não estou enganada, em comercialização online, ou seja, tradicionalmente no agro, há uma cultura de você receber o vendedor, do vendedor indo na fazenda, e toda uma lógica de encontros, que foi profundamente alterada pela rotina da pandemia, e que se abriu uma nova fronteira para que a compra de insumos, a compra de semente, mais do que ela seja negociada, ela seja fixada tudo online, a fim de dar mais celeridade ao processo. Esse é um dos movimentos que a gente já observa de maneira bastante consistente no agro, uma transformação digital nesse sentido, acelerada pela nova geração que entra no agro e que está cada vez mais aumentando a incidência de tecnologia, a fim de não só garantir ganhos de produtividade, mas também ser mais eficiente, mais competitivo. Boa parte do lucro investido no setor agropecuário se dirige ou a maquinário ou a
investimentos em novas tecnologias, como, por exemplo, insumos. Quando eu falo novas tecnologias, não é necessariamente só um software ou só uma máquina, mas também a tecnologia aplicada numa semente, a tecnologia de resistência a pragas, doenças, área que a Vanessa domina muito mais do que eu. O ponto é, além de máquinas, a gente está passando por uma transformação muito bacana, além de máquinas agrícolas, que é a transformação dos dados. O dado hoje na agropecuária, ele também é utilizado como forma de personalizar o crédito. Ou seja, você, Thiago, tem os seus dados abertos e organizados, fazendo uso do Big Data. Eu sei o seu histórico, eu sei quanto você produz, eu tenho acesso às suas informações, então eu personalizo a taxa de juro que você vai me pagar, o que é um fator de competitividade no mercado, mais uma vez, volto a dizer, super disputado, que é o agro. Então, o futuro das agritechs passa, sim, por tecnologia empregada nas máquinas, sobre fluência digital, comercialização online e ainda o uso de datas para melhorar a tomada de decisão e também o perfil do produtor a fim de conseguir um crédito eventualmente mais baixo. Muito bom. Quer complementar, Vanessa? Talvez trazendo para o lado do empreendedorismo no agro? Sim, com certeza. Se não salvem as startups aí que a gente tem no mercado, que, né, AgroSmart, liderada e fundada pela Mariana Vasconcelos aí, a gente tem também a Ebro, né, plataforma de gestão, tem a Agrofy, o maior marketplace do agro, né, plataforma argentina que está no Brasil agora fazendo um trabalho fantástico, complementando o que a Kelly estava falando, né, relacionamento digital, negociação, informações, né, isso aí é muito disruptivo, mas está todo mundo conectado aqui, com o telefone na palma da mão, né, a gente tem que saber usar essa ferramenta da melhor forma, e também pensando que o agro azul aí de um ambiente digital, as agritechs ou agrotechs aí, elas têm um cenário fantástico, né? Pensando que pandemia, muita gente está desempregado, muito profissional sai do mercado, mas como que essas pessoas, essas startups, essas ideias aí vão conseguindo encontrar dores frente a todo esse cenário e resolver e transformar, garantindo que a gente consiga crescer aí, né, com mais sustentabilidade a longo prazo, né? Então, o empreendedorismo aí agora será maravilhoso para a gente, principalmente para o agro, principalmente para o nosso Brasil, né, pensando no capitalismo consciente, para a nossa economia. Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla e favorecer sempre essa... Muito bom. Agora, para a segunda parte da bola de cristal, deixa eu compartilhar aqui com os meninos a minha tela, que o pessoal vai ver. Deixa eu jogar aqui para eles. Esse aqui é o cenário hoje, né, no Canal Rural, sobre como que a gente está vendo aqui durante a pandemia, um dos principais indicadores daqui, né? Soja, milho e boi, o boi gordo aqui, né? Então a gente vê que durante a pandemia, na verdade, o preço da soja dispara, né? Então quem estava investindo aqui, os produtores daqui com certeza estão indo bem. O milho, ele tem um up e demonstra uma queda, mas ainda assim em níveis melhores do que como a gente começou o ano. E o boi gordo aparentemente estável, né? Tá certo que eu peguei algumas praças, pessoal, mas eu peguei o que eu acredito ser as principais praças, né? Queria comentar para onde vocês acham que estão indo esses indicadores. Aí é bem bola de cristal, opinião pessoal mesmo, né? Será que isso aqui é sustentável, Kelly? Você acha que a soja se mantém? Você acha que o boi continua nessa estabilidade ou deve melhorar? Como é que é a visão de vocês sobre esses indicadores? Bom, começando pela soja, você pode observar aí no gráfico que a gente veio de março para cá numa crescente. Basicamente, esse efeito que a gente vê no gráfico é um efeito que pode ser traduzido como câmbio. A gente teve uma valorização superior a 30% para a moeda norte-americana em relação ao real em 2020 e parte do preço da soja tem a formação do dólar, ou seja, internaliza o dólar e vale mais em reais por saca. Então, o fator câmbio é um dos fatores que responde por essa situação, e o outro é a demanda chinesa, que permaneceu firme e ainda, agora mais recentemente, teve um adicional puxado por uma necessidade da China de ampliar estoques, preocupado com o ponto de que o Brasil havia virado um epicentro da Covid-19 na América Latina. A pergunta que você faz é sustentável? Vamos lembrar que o Brasil colheu uma safra recorde em 2020 e que há expectativa de que essa melhora no preço pago ao produtor incremente a produção também para o próximo ciclo.
A grande questão nesse momento é que a gente tem uma grande dependência da China e também do fator câmbio. A soja está em uma das melhores margens para o setor em anos. Isso deve ou não continuar? Depende sim da questão do câmbio e depende sim da questão da China. Não acredito que, do ponto de vista de relação comercial entre Brasil e China, a gente vai passar por qualquer grande ruptura, lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil no mercado de soja e compra 80% da soja produzida aqui no país, ou seja, a nossa dependência é bastante relevante. Dado o cenário atual, vamos lembrar, a safra total agora de 2020 já foi praticamente 80% vendido, que a gente chama de safra velha. O preço é tão rentável e tão bom que os produtores já venderam 30% da safra 2021. Isso significa, Tiago, que essa safra ainda vai ser semeada em setembro, colhida a partir de janeiro de 2021 e ela já foi vendida antecipadamente cerca de 30%, num preço médio ao redor de R$100, R$103, que é um dos mais altos patamares da história, o que mostra que a visão do produtor rural brasileiro é uma visão de alguém que está antenado às oportunidades. Então, esse é o cenário da soja. Do milho, vou ser bastante breve, a queda que você observa ali, ela é fruto prioritariamente do boom, ou melhor, da queda do preço do petróleo. O petróleo derreteu, a gente observou aqueles patamares abaixo de zero em alguns contratos negociados no mercado internacional. O que aconteceu? O petróleo ficou muito barato, os biocombustíveis feitos a partir, por exemplo, de milho, etanol de milho, ficaram menos atrativos. E esse milho que seria direcionado, por exemplo, para fazer o biocombustível nos Estados Unidos, ele foi direcionado para a demanda do mercado de grãos. Ou seja, os estoques são altos e o preço do milho, base Bolsa de Chicago, atingiu um dos patamares mais baixos da história. Aqui no mercado brasileiro, esse é um fator que também pesou e a gente observa também que a entrada de uma safra grande de milho do segundo ciclo acaba puxando para baixo esse preço. Mas vamos lembrar que esse também é um dos preços mais rentáveis dos últimos anos, porque o dólar também favoreceu esse cenário. E por último, você me perguntava do boi gordo. Essa foi uma grata surpresa, porque à medida em que a pandemia atingiu a China, houve uma grande preocupação do quanto isso ia repercutir no preço pago pela arroba do boi gordo. O fato é que há um cenário de oferta restrita e isso ajudou a dar sustentação, junto com uma exportação aquecida prioritariamente com destino lá na China, volto a dizer novamente, isso manteve o preço do boi ao redor de R$200, a arroba base São Paulo, que é uma das praças de mais referência. Então, esse é o cenário macro, mas perceba que a minha fala esteve bastante ancorada em fator câmbio, em exportação, demanda chinesa, são alguns dos fatores que têm ajudado a reger essa orquestra do preço brasileiro, porque no que depender do mercado doméstico, a gente tem uma certa preocupação em relação à proteína animal, boi gordo, proteína mais cara. Quando as pessoas perdem renda, elas acabam substituindo aquela carne mais cara por um outro tipo de proteína, por exemplo, o ovo. Desculpa eu ter me alongado, mas é que exigia um pouquinho de mais de tempo para responder a sua pergunta. Não, foi muito boa, muito completa. Não sei se a Vanessa quer comentar uma coisa em cima, mas é verdade, Vanessa, tem uma pergunta aqui para você, do Fábio Orsini, querido Fabião. Ele diz o seguinte, que na semana passada ele leu ele leu em uma reportagem que o Ministério do Trabalho provavelmente vai interditar ou impor limitações a produções de abatedouros que apresentem casos de Covid entre os funcionários e tudo mais. Ele quer saber se isso é um risco para a saúde, se não é, e como que esse mercado está se precavendo nessa questão sanitária, porque, por exemplo, lá na China, quando isso aconteceu no começo da pandemia de Covid, houve uma restrição com relação ao rebanho suíno da China, né? E se isso pode impactar também no Brasil. Sobre essa questão técnica, assim, eu tenho um pouco, assim, de acesso, né? De repente, eu acredito que a Kellen pode me ancorar melhor. Mas eu acredito que diante da situação que a gente está aqui, do que já aconteceu no mundo, né, muita coisa que aconteceu lá fora de forma mais branda, também por causa do nosso clima, mas, enfim, tem muitas questões ainda políticas, técnicas, que a gente não sabe como que vai se desenvolver ao longo dessas situações, né. Mas nesse caso em específico, assim, eu fico um pouco assim, prefiro às vezes, né, não sei, eu vou passar a bola para a Kellen.
Vou te ajudar, então, no que eu souber nesse aspecto, tá bom, Vanessa? Para ajudar também a nossa audiência, o Fábio que pergunta. Esse é um ponto bem importante, porque a gente, pegando uma linha do que a Vanessa disse, o que acontece lá fora serve de espelho, porque eventualmente vai acontecer aqui. Os Estados Unidos e Brasil concorrem no mercado de proteína global, e nos Estados Unidos a gente teve sérios problemas à medida que funcionários que tinham Covid plantas frigoríficas que tinham funcionários com Covid começaram a ser paralisadas, interditadas, e a operação parou nos Estados Unidos. Chegou um momento em que cerca de 40% da produção, da capacidade produtiva lá dos Estados Unidos estava comprometida. Isso significa o quê? Uma situação extremamente curiosa. Houve essas atuações, os frigoríficos foram obrigados a fechar, sobrava animal pronto para o abate e o preço da carne no mercado subindo, porque faltou carne na prateleira, justamente por esse desarranjo na estrutura logística, em que essa fiscalização levou à paralisação da indústria lá no país. O que aconteceu nos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou fazendo um decreto para dizer, olha, frigorífico não vai parar, vai continuar funcionando, com todas as medidas de segurança e cuidados que devam ser tomados, mas não dá para colocar o setor de alimentos em colapso no país. Olha onde chegou nos Estados Unidos. Onde é que está o Brasil? Diferentemente dos Estados Unidos, a gente tem as plantas com maior distanciamento social. Nos Estados Unidos elas são mais concentradas, então o problema ficou mais volumoso. Aqui no Brasil a gente teve casos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que começou uma disputa em que o Ministério Público mandava fechar a unidade, depois era a prefeitura que mandava fechar, depois agora em Santa Catarina, foram vários cases desse tipo. E o que está acontecendo é que isso eleva muito a insegurança do ponto de vista de, eventualmente, a cadeia de alimento no país começar a colapsar. É óbvio que a segurança do funcionário está em primeiro lugar, mas a gente tem que ter um certo bom senso, né? O que a gente viu é que, dependendo do estado e de quem tomava a decisão, a regra era completamente diferente, a ponto que o governo federal agora está trabalhando nessa semana em uma portaria para unificar a regra, ou seja, o distanciamento entre funcionário é 80 centímetros, é 1,5 metro, vai ser decidido e vai valer para o Brasil inteiro. O problema é que hoje estava muito diferente, e aí a gente estava com sério risco de passar por uma situação minimamente parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, o que é bastante sério, né, gente? Com certeza, muito obrigado. obrigado. Que afeta a qualidade também do alimento, né, da carne que está chegando para a gente fica até sem confiar, né, no que a gente está comprando ou não, isso abala o mercado. Né? Com certeza. Pessoal, o que é bom dura pouco, né, como sempre nossas lives passam, na hora que a gente vai ver já deu 1 hora de live. Se vocês me permitem, meninas, eu queria aproveitar o momento agora para mostrar para o pessoal como se conectar com vocês, então deixa eu jogar aqui na tela a minha, só um minutinho. Então, pessoal, seguinte, quem quiser seguir, então, a Kellen, só encontrar ela lá no Insta, super fácil de achar, aqui você acha todo o conteúdo da Kellen. Também tem o podcast da Kellen, que encontrei aqui no Spotify, bacana, parabéns, Kellen, bom saber que tem esse conteúdo, ó, vários presidentes aqui de empresas, visões de mercado, bem legal. Quem quiser também encontrar o trabalho da Vanessa, pode procurar ela, mas procurar aqui, eu recomendo também achar o Agro Mulher, aqui que eu comentei no começo, né? Onde ela divulga várias notícias aqui do mercado, bem focada no empreendedorismo, da mulher no agronegócio, muito legal. Aliás, parabéns pela diagramação do Instagram, muito bacana mesmo. Eu não loguei no Instagram aqui, por isso que ele está dando essa telinha. E, se vocês me permitem também, deixa eu divulgar as próximas lives da semana que vem, meninas, porque a gente tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Deixa eu jogar aqui para o pessoal ver. Semana que vem, então, eu começo a semana recebendo a querida Patrícia Meirelles. A gente vai estar falando aqui a Patrícia, que é jornalista, especialista em comunicação, acabou de publicar um livro, A Arte da Conexão. Patrícia que entrevistou até o Obama já, o Warren Buffett e todos eles. Ela vai estar aqui para falar em comunicação em épocas de pandemia. Depois, isso na segunda-feira, pessoal, eu vou estar recebendo aqui na quarta-feira, dia 10, o Aaron Ross, ele que é o autor do livro Predictable Revenue, né? Receita Previsível. Vai ser uma live em inglês, então vocês têm uma semana para dar um up em inglês para acompanhar a nossa live aqui. Vai ser bem bacana. O Aaron, né, que escreveu um livro que é considerado a Bíblia de vendas. Então, se você trabalha com vendas, se você trabalha aí nesse mercado,
de geração de leads e dentro de empreendedorismo, é uma live mandatória. Então, vocês não vão se decepcionar. Eu, quando li o livro do Aaron, mudou a forma como eu via geração de leads. E estamos por confirmar, mas quase confirmado, por isso eu vou jogar já na live. Eu vou estar aqui na quinta-feira de semana que vem com o jornalista Milton Young, e a gente vai estar falando aqui do mercado corporativo, a gente vai estar falando bem específico sobre como é a visão dele, né, como jornalista âncora aí da CBN, sobre o mercado e as empresas nesse período. Ou seja, semana que vem, assim como hoje, lives de peso. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Queria passar para vocês fazerem considerações finais, começando com a Vanessa. Vanessa. Eu estou, assim, lisonjeada, né, de estar participando com vocês e muito feliz de estar podendo contribuir com o conteúdo que eu tenho acesso aí, que eu tenho percorrido ao longo da minha caminhada como mulher empreendedora no agronegócio, e dizer para vocês, né, que a gente está à disposição aí para tirar informações, para falar sobre acesso ao mercado do agro, falar sobre marketing digital, sobre mulher, sobre estratégia, né, e dar uma sugestão, né? Não deixem de focar nas mulheres, não deixem de se comunicar diretamente com elas, né? De criar ações pautadas para as mulheres. Gostam de ser mimadas, gostam de ser reconhecidas, de ser valorizadas e devem ser, né? É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Kelly. Em considerações finais. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de contar um pouquinho do mundo agro e me colocar à disposição para novos bate-papos que a gente tem a oportunidade de fazer. Foi uma grande satisfação. É isso aí, pessoal. Bom, a live fica disponível por 7 dias. Não, perdão, fica disponível para sempre. Antes era 7 dias, me confundi agora. É o mesmo link, você pode usar essa live, compartilhar aqui, jogar para o seu amigo, para aquela pessoa que precisa assistir o que essas duas geniosidades trouxeram para a gente aqui. Igual eu brinco, é difícil uma live onde o entrevistador não tenha que dar réplica. Hoje vocês me deixaram curtos aqui, porque as respostas foram tão completas que eu tenho certeza que o pessoal adorou, ficou um conteúdo de altíssimo nível. Lembrando, pessoal, que essa live vai ser traduzida posteriormente e republicada lá no YouTube da Réguas Brasil, com acessibilidade em Libras, tá? Então, para você poder encaminhar para aquela pessoa que tem deficiência auditiva, né? Vai ter audiodescrição também, para que a gente possa trazer mais acessibilidade também para o mundo das lives de negócio, tá bom? Eu sou o Thiago Alves, queria agradecer a presença de todos, todo mundo que mandou pergunta para a gente. E, para encerrar, eu vou passar muita gente me mandando aqui, perguntando qual foi o videozinho da entrada. Passei um vídeo bacana aqui num parceirão nosso, que é a Ducati. Vou passar no fim, pessoal, para dar mais 1 minuto de vídeo, para vocês poderem fazer a consideração final. E aí eu vou dar o dever de casa das entrevistadas, que elas não sabiam até este momento, que é depois conectar na live e comentar, né? Responder nos comentários ali, interagir com as pessoas, que é bem bacana. Se vocês assistirem desde o começo, vocês falando, os comentários vão entrar na mesma sequência e vocês vão ter a oportunidade de interagir com as pessoas que participaram da live. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, um abraço a todos. Muito obrigado, meninas. Vocês podem desconectar daí. A dream is something that starts small. It begins at the bottom of your heart and fascinates your brain till it conquers you. A dream is nothing. And yet it is all the dedication, the sleepless nights, the maniacal research, and the limitless passion with which you nurture it, till it becomes everything. And when you make a dream come true, it feels so light and powerful that it takes your breath away. Because we work with the same matter that dreams are made of. Ducati Superleggera V4, dedicated to all dreamers.